Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Eu sou José Roberto Azambuja, transmitindo junto com Mauro Fagundes e Roveran, e direto de São Paulo, nossa amiga Flávia, as principais notícias de hoje. Sem consultar ministros do STF, Alexandre de Moraes manda prender delator do mensalão do PT, Roberto Jefferson. Em nota pública, PGR classifica a prisão de Jefferson como censura prévia. Hamilton Mourão diz que Jefferson faz críticas pesadas, mas se opõe à atitude de Alexandre de Moraes. Embaixador da China no Brasil comemora a prisão de Roberto Jefferson. E Alexandre de Moraes afasta delegado que coordena inquérito da PF, da Polícia Federal, sobre o ataque hacker do TSE. Boa tarde, Flávia Ferronato, de São Paulo. Boa tarde, Azambuja. Que dia, né? Que sexta-feira 13. Só vou te dar um conselho, meu amigo. Cuidado ao andar na rua. Podem te confundir. Eu pareço com ele, mas o salário meu é melhor. Boa tarde. Tá com clima tenso, foi até bom. Boa tarde, pessoal. Na medida do possível, né, a gente tá vendo aí o galgar autoritário de alguns morais da vida, né, que se acham supremos. Mas vamos lá, conversar um pouco sobre isso. Boa tarde, meu amigo jornalista Roveran. Boa tarde, bancada. Boa tarde, pessoal de casa. Olha, foi a piada da Flávia que salvou o dia, porque tá tenso aqui o negócio com a prisão que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vai parar de ficar tenso agora. Olha só, gente. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, como anunciei, mandou a polícia prender hoje de manhã o ex-deputado e atual presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A acusação seria a suposta participação do delator do mensalão do PT em uma organização digital criminosa que existiria e estaria sendo montada para atacar a democracia brasileira. Também foi cumprido um mandato de busca e apreensão na residência dele. A prisão é preventiva, sem prazo determinado para o fim. De São Paulo, Flávia Ferronato, comente para a gente, por favor. Bom, a gente vai passar praticamente o programa todo falando a respeito da prisão do Roberto Jefferson e todas as consequências e toda a questão jurídica envolvida, de todas as ilegalidades e como isso caiu como uma bomba, inclusive internacionalmente. Para começar, eu acho que está muito claro que existe uma tentativa do Alexandre de Moraes de tentar romper uma corda que já virou um elástico e que o presidente Bolsonaro não está caindo no que eu entendo ser uma armadilha para o governo. É uma opinião minha, eu acho que tudo isso é uma tentativa de fazer o presidente Bolsonaro ter uma reação mais enérgica, e o presidente Bolsonaro se mostrou hoje, inclusive na inauguração que ele fez lá no Nordeste, muito calmo. E isso mostra que o presidente Bolsonaro está entendendo tudo o que está acontecendo, deve reagir, mas ele vai reagir racionalmente e não com o fígado como deve ser. Ok, Flavinha. Ricardo Roveran. Bom, muito bem, pessoal. Então, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma prisão, né? 7 horas da manhã aqui eu já recebi um telefonema, a gente tem fontes, trabalha com jornalistas, a gente está aqui para informar vocês. E a pessoa no telefone me dizia, né? Vão levar o Jefferson, não sei o quê. E eu fui lá e noticiei para vocês que me acompanha no Twitter, teve em primeira mão. E a gente começa a pensar sobre como que esse tipo de coisa acontece. O ministro Alexandre de Moraes manda prender o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson é presidente de um partido, né? Ele é presidente de um partido, ele não é ele tem certas prerrogativas. Não é assim que a coisa funciona. Agora o Alexandre de Moraes é o seguinte, ele foi ministro da Justiça do Temer em 2016, né? Subiu para ministro do Temer em 2016, e depois ele subiu para o STF em 2017. Olha que legal, 2017, 18, 19, 20, 21. O sujeito tem 5 anos de STF. Não é nem um decano, é um menino lá dentro. Perto dos outros, né, com essa pouca idade de STF, tem 5 anos.
Logo que ele chegou no STF, ele já estava avisando que ele ia fazer esse tipo de coisa, a gente não sabia. O que o senhor Alexandre de Moraes fez? Ele pegou o cara, uma acusação de plágio, né? E o que ele fez? Ele absolveu o réu. Sabe quem era o réu da acusação de plágio que ele estava julgando? Era ele mesmo. Então, Alexandre julga Alexandre, considera Alexandre inocente, e Alexandre, por pouco ele não manda ele indenizar ele mesmo, você entendeu? Não, é sério. Aí você vê o seguinte, você vê alguns históricos de absolvição do seu Alexandre. Paulinho da Força, né? Um montante lá de corrupção de 524 milhões de reais. Ele votou pela absolvição. O resto do colegiado votou pela condenação. O Gedel, 51 milhões, né? Quem se lembra daquelas malas, né? Caixa de papelão cheia de dinheiro. O STF mandou ele para uma prisão domiciliar. E o quadrilhão do MDB? O quadrilhão do MDB tinha o Temer e o Moreira Franco. E o senhor Alexandre de Moraes anulou a decisão da justiça por incompetência de foro. Olha que legal, ele falou, a 7ª Vara do Rio de Janeiro não é competente para julgar esse caso aqui. Tem que passar, anula tudo e passa para a 12ª Vara de Brasília. Pois bem, não é que não teve crime ou coisa do tipo. É que, segundo a decisão do Moraes, é que não era o lugar correto para ser julgado. Pois bem, e agora a gente cai num caso onde a nota da PGR vai dizer mais tarde que a prisão foi feita sem prerrogativa de foro. Ou seja, não era o STF que tinha que julgar esse caso. Será que o Alexandre sabia no caso do Temer, depois esqueceu que ele aprendeu? Não sei. Isso é uma questão que tem que ser respondida ainda. E depois, na abertura do inquérito 4781, chamado Inquérito das Fake News, que tanto ficou fazendo busca e apreensão e dando espetáculo, lá em março de 2019, pouquinho tempo, o que ele disse para a imprensa? Aspas para o senhor Alexandre. Podem espernear à vontade. Quem interpreta o regimento é o STF. E agora há pouco, né, a gente acha que será que é jogo de carta marcada? Será que é proposital esse tipo de coisa? Não sei. Eu sei que o senhor Marcelo Freixo, cara de esquerda, que era do PSOL, foi para o PSB recentemente, colocou no Twitter lá um questionamento. Será que o Carlos Bolsonaro é o próximo? Né? Então, é assim que a coisa está funcionando no Brasil. Ok, Roveran. Agora, o advogado e comentarista político, Mauro Fagundes. Você que é advogado, explica pra gente esse negócio aí de prisão preventiva sem prazo determinado para o fim. É o padrão. Quando você tem a prisão preventiva, tem requisito, você prende o indivíduo. Quando não tem requisito, você não prende. E se os requisitos forem da liberdade provisória forem cumpridos, você solta de novo. Ou seja, é uma cachorrada, fica bel prazer aí do magistrado. Eu só não consigo entender por que Moraes se ofendeu tanto. Imputou 8 crimes a Roberto Jefferson. Praticamente todos de pequeno potencial ofensivo. Mas a gente pensa um pouco, mas ele tem uma ligação com o Temer. É uma alma boa, uma pessoa legal, maravilhosa. Não, tem. Um Temer, tudo bem. Mas também, vocês sabiam que em 2005 ele foi indicado pelo Lula? Sabe para que ele foi indicado pelo Lula? Ele foi indicado pelo Lula para integrar, então, o Conselho Nacional de Justiça. Ah? Sabe? Foi a Câmara dos Deputados já tinha feito a indicação e ele foi nomeado pelo Lula. Tá certo. Então você vê de onde o indivíduo vem. Quais são as pretensões. Quem estudou um pouco de Moraes consegue entender onde ele quer chegar. Quem não estuda tem até certeza, porque as máximas da experiência permitem que você veja. Teve um problema lá enquanto era secretário de Segurança Pública, que não vem ao caso, né, Roberto? Não vem ao caso agora. Isso é bobagem. É bobagem, não vem ao caso, não. Um dia, quem sabe. Mas alguns problemas aconteceram por lá. Mas o que me assusta no Alexandre é o seguinte. Desculpe, com a devida venha, excelência, a cara de pau. A cara de pau. Toda hora esse negócio de democracia. Até parece que o Roberto Jefferson, a direita, o próprio presidente da República não pode ver uma democracia passando que sai para dar porrada. Parece que a democracia é algo muito frágil. O Estado de Direito, esse sim, foi violado. O que eu vejo hoje, acho que qualquer civil que vê aqui sabe o que é.
É um ministro arrogante, um ministro prepotente, um ministro que se realmente catapulta ao nível de um semideus, um falso semideus. A ponto de vilipendiar, atacar, destruir, estourar a democracia, sangrar a Constituição, rasgar a Carta Magna, se transformar o Pretório Excelso numa verdadeira de uma palhaçada. Hoje dizem, e aí, a Constituição manda? São as 4 linhas, são as 4 linhas. Eu só quero que me digam de qual das 11 constituições é que nós devemos seguir. Ainda dentro dessa notícia da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, na decisão em que determinou a prisão dele, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, alegou um suposto uso de recursos do fundo partidário para a promoção de milícias digitais. Entre aspas, entre 2016 e 2020, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, do qual o Roberto Jefferson é o presidente, teria recebido pelo menos 136 milhões de reais do fundo partidário. Só no ano passado, o próprio Jefferson recebeu 314 mil reais de remuneração por sua atividade partidária. Fecha aspas. Flavinha. Bom, eu vou falar um pouco a respeito do pedido em si. O Alexandre de Moraes baseia seu pedido, ao contrário do que muita gente sabe, ele baseia seu pedido em um pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Federal. Qual que é a questão? O Alexandre de Moraes tem sua própria Polícia Federal. Ele escolheu delegados e policiais federais para trabalhar com ele nos inquéritos que ele mesmo instaura. Então, o Alexandre de Moraes, fazendo um parâmetro aí com o jogo de futebol, ele é um time, ele é o juiz e ele é o VAR. Então, se o gol for contra, o VAR vai falar que o gol está valendo e está tudo certo. Exatamente, ele ainda julga a própria nulidade, né, Flávia? Se tiver. E ele é a própria torcida, né? Exatamente. Ele faz tudo. E o Gandula. Então, assim, ele faz tudo. A Polícia Federal foi ele que escolheu os policiais que trabalham com ele. Então, mas, para a lei, é preciso um pedido da autoridade e esse pedido veio. Então, apesar do inquérito em si ser ilegal, o pedido de prisão preventiva, existe uma aparente legalidade. Ele não é legal, mas ele foi transvestido de uma aparente legalidade. Mas o que me chama a atenção nesse pedido, primeiro, que uma parte desse pedido é baseada na Lei de Segurança Nacional. Lei essa que essa semana foi derrubada no Senado. Ainda faltam votar alguns destaques, ainda falta a sanção presidencial, ela continua em vigor, mas é uma lei que o próprio parlamento brasileiro já não quer mais que seja aplicada. A segunda questão é que essa prisão ela foi pedida em razão de vários crimes contra a honra, crimes considerados de menores potenciais ofensivos para a nossa justiça. Ao mesmo tempo, ele criminaliza uma suposta milícia digital que não existe tipificação penal para milícia digital. E mais, ele faz aí uma associação criminosa. Associação criminosa é quando 3 ou mais pessoas se juntam para cometer crimes, só que ele não indica quem são as pessoas com quem Roberto Jefferson se juntou. Então, quando se pede associação criminosa, normalmente se indica com quem que ele está se associando. Não foi o caso do Roberto Jefferson. Seguindo esse pedido, a gente vê que o Alexandre de Moraes se baseia em diversas entrevistas na mídia do Roberto Jefferson, inclusive entrevista na Jovem Pan, na Brado Radio, na Rádio Brado, né? Que são rádios que, inclusive, o presidente Bolsonaro também vai. Então, isso mostra muito da intenção do Alexandre de Moraes de também criminalizar qualquer fala feita pelo presidente Bolsonaro nas suas entrevistas. Por outro lado, Alexandre de Moraes deixa muito claro que ele vai partir para cima do PTB. O que isso significa? Ele vai pedir que seja
investigado toda a aplicação de recursos do fundo eleitoral do PTB através da instituição. Todos os partidos, a maioria dos partidos tem ligados assim uma instituição. No caso do PTB, a instituição Ivete Vargas. E o Alexandre de Moraes quer investigar a Fundação Ivete Vargas para saber se essa fundação fazia o pagamento para essa suposta milícia digital. O que isso significa? Isso significa que, muito provavelmente, em algum momento, o PTB vai ter a sua verba do fundo eleitoral cortada e até, possivelmente, o pedido do seu registro cassado. Vou transformar isso em miúdos. Se existir alguma alternativa única, um fio de esperança do presidente Bolsonaro ter um partido lá garantido, esse partido era o PTB. O que o Alexandre de Moraes fez, o PTB também não. Então, a consequência lógica disso, para a nossa política, é que pode ser que o presidente Bolsonaro fique sem partido para a eleição do ano que vem. Ok, Flávia, grato pela sua participação. Mauro Fagundes, quer comentar? Sim, claro. Assim, eu concordo com o que a Flávia disse. É um caminho muito possível, até bem provável, mas também eu acredito que tem uma outra possibilidade. Como o ardil de Alexandre de Moraes, ele já demonstrou isso por muitas vezes, tem uma expertise em ser cruel. Ao invés de acabar de repente com o PTB, ele pode tirar o grupo de Roberto Jefferson lá da presidência, remover esse grupo de lá e sanguinariamente colocar a liderança do líder da Câmara no seu lugar, que é desafeto de Roberto Jefferson. Vocês pensam que é impossível? Não é impossível. Um homem que determinou já a prisão de um deputado federal, ignorando prerrogativa, chegando ao ponto. Olha a gravidade do que eu estou falando. Existe um deputado federal preso neste momento, confiança apaga, ele não é solto. Agora nós temos um presidente de um partido político preso, então, por comentários, por opiniões, sejam elas encorpadas ou não, jocosas ou não, não interessa. Qual o resultado disso? O presidente de um partido político preso por falar. Se isso aí, meu amigo, não é crime, perdão, se isso aí não é uma prisão política, eu realmente não sei mais o que é. Há uma clara perseguição. E também, quem sabe, essa perseguição tenha sido precipitada pelo interesse, talvez ali, do presidente da República migrar para o PTB. É tudo para prejudicar a nação e o governo. Ok, Mauro Fagundes. Ricardo Roveran, você acha que, enquanto jornalista, como é que você vê isso? Tempos atrás, o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso também com acusação de milícias digitais, as quais estão sendo investigadas há mais de 2 anos e não se provou nada até agora. Agora o Roberto Jefferson com a mesma acusação e, por coincidência, os dois dizem que a esposa do Alexandre de Moraes estaria envolvida acusam elas, né, de estar envolvida com o tráfico de influências em decisões de tribunais superiores. E também não provaram isso, né? Então está tendo será que é uma coincidência a prisão dos dois, sendo acusados de milícias digitais, enquanto que os dois também fazem essa acusação grave contra o Alexandre de Moraes? Olha, vamos lá. Você tocou num ponto que é muito válido no Brasil, né? Primeiro tem uma manipulação de informação aí, tá? Em primeiro lugar, que assim, o fundo eleitoral com valores altos é uma coisa muito comum. Manchete escandalosa. PTB recebeu 136 milhões. Ah, é? O PT recebeu 201. Milhões também. Milhões. O PSL, que ficou em segundo lugar no ranking dos fundos eleitorais, recebeu 199 milhões. É bem mais do que o PTB. Quer dizer, esses valores aí, eles estão absolutamente dentro da normalidade da divisão dos fundos eleitorais, que só em 2020 foram 2 trilhões de fundo eleitoral diluídos ali entre os partidos. O Brasil tinha 33 siglas, né? Agora tem 34 com o novo partido que o TSE liberou, Unidade Popular de Extrema Esquerda, que está botando fogo nas ruas de Brasília. Então, a primeira coisa é essa manipulação. Para quem não tem
136 milhões na conta, você fala, meu Deus, o mundo acabou, olha o quanto que esse homem recebeu. E aí você vai ver menos do que os outros estão, na verdade, recebendo. É o prazer do lascado, né? É não se lascar só. Não, quando você ouve isso daí pela primeira vez, 136 milhões, dá a impressão que tem um roubo, tem alguma coisa. Aí você vai comparar, vai ver os outros valores, vai fazer a apuração, e você vê que é uma manipulação para fazer um sensacionalismo em cima da cabeça do coitado do leitor que não tem essa vivência. Ele não vai lá conferir essas coisas. Então, essa é a primeira coisa. E aí, concatenado com isso, você tem que dizer o seguinte: eles prenderam um homem comum, prenderam um presidente de um partido por crime de opinião. E aí eles citam esses valores para fazer parecer que tem desvio de verba, que tem isso, que tem aquilo. Ué, mas aí vamos lá olhar as acusações na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Está lá, artigo 139, 140, 138, injúria, calúnia, difamação, apologia ao crime, não sei o quê. Trocando em miúdos, são coisas que o Roberto Jefferson falou. Pô, mas cadê onde que está a corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, não sei o quê? Não tem. Não tem. O que tem é isso daí. O que tem é que o Roberto Jefferson falou coisas, pelo que eu li na decisão do ministro, ele falou coisas que o Supremo não gostou. Falou, então pronto, não, isso daí não, você tem que prender. Quando fala, tem que prender. Se fosse o André do Rap, que estava só fazendo tráfico de entorpecentes, não, caducou, manda para casa, dá um saco de bombom para ele. Não é assim, manda flores. Aí ele vai para casa, o André do Rap prometeu, ele é só o número 2 do primeiro comando da capital. Né? Tipo, é como mais ou menos você imagina Israel liberando o número 2 do Hamas, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho engraçado. Aí, o dinheiro do fundo partidário é ruim. Mas pelo menos não é do tráfico internacional de entorpecentes. Não, e olha só, e com essa decisão, o pessoal, sem analisar, toma umas decisões. Eu vi a notícia hoje de que 14 deputados saíram da sigla, pediram para sair da sigla. Foram lá, pessoal, nossa, está acontecendo isso daqui, estou meio com receio, não sei o que, preciso sair da sigla. Então, o Brasil é isso daí. Né? Parece que acabou um pingo de valentia que ia ser cobrado dessas pessoas por estarem justamente envolvidos na política, que é um ambiente hostil e que requer que as pessoas tenham esse preparo espiritual para tomar porrada. O Jefferson, quando ele foi preso hoje, ele mandou áudios para um determinado grupo e uma pessoa que estava nesse grupo aí pegou e encaminhou para mim. E eu ouvi esses áudios em primeira mão. Eu ouvi os 3 áudios dele, numa tranquilidade, numa serenidade, dizendo, olha, eu vou ser preso, coisa e tal. Mauro, você tem o primeiro desses áudios que ele enviou? Que o assessor enviou? Eu acho que tem. Que eu logo cedinho, estava esperando Eu ouvi também. Estava esperando as autoridades ali. Você consegue Bom dia a contar pra gente? todos, bom dia. Procura ali, só comentou uma O coisa. que eu sei é que nós Jefferson estamos tá tendo vivendo a total ruptura da ordem Então, o democrática. Roberto Jefferson está muito tranquilo, né? No áudio. A Polícia Federal teve cedo na casa da mãe dos meus filhos, com uma ordem de prisão e busca e apreensão em relação a mim. Ela disse, olha, ele não mora comigo há mais de 20 anos, ele mora com a Ana Lúcia, ele está casado com a Ana Lúcia em outra casa. Aí pediram o endereço de Levi e a Polícia Federal está vindo para cá para me prender. O que eu quero pedir a vocês? É que respeitem a Graça, e ela é a vice-presidente do PTB, meu braço direito. Ela é o meu braço direito. Vocês todos sabem disso, eu confio na Graça e ela tem elevado o partido a partir da base. Ela é uma candidatura que veio da base até a vice-presidência, um nome nacional, e que está me ajudando a construir o PTB. Quer dizer, eu peço a vocês, prestigiem a Graça. Ela vai ter que assumir as funções de presidente agora, são estatutárias, e eu quero que vocês prestigiem a Graça. Eu não sei por quanto tempo é essa prisão, quanto tempo ela dura. Ela é a ruptura total da ordem constitucional. Porque quando esse cabeça de ovo aí, o Xandão da Dona Vivi, o maridão da Dona Vivi, esse vagabundo lá de... Sacanagem. Tá aí. Pronto. A Zambuja? Eu? Se liga no movimento, Não, rapaz. eu queria comentar o áudio. Assim, então vocês ouvem o seguinte, vocês vão ouvindo aqui nesse áudio
a tranquilidade com que o Roberto Jefferson fala, né? Inclusive dizendo que não sabe por quanto tempo vai ser preso. Esse tipo de estabilidade emocional, da pessoa não ficar desesperada por qualquer notícia, por mais cruel que pareça, é o que se espera de alguém que entra para a vida pública. Né? Vai tomar porrada de todo lado. Enfim, é isso que acontece. E aí 14 deputados foram embora do PTB. E é essa gente que estava dizendo que ia salvar o Brasil do comunismo. Se não aguentam a prisão do Alexandre de Moraes, imagina enfrentar um José Dirceu pela frente. Perfeita observação. Bom dia a todos, bom dia. O áudio dele de novo aqui, eu vou tirar. O Tá? que eu sei é que nós estamos vivendo. Pronto. Depois põe ele de novo, né? Quer comentar isso? Não. Flavinha, quer comentar Tô o áudio? feliz aqui. Flávio está sem. Azambuja, a gente vê o Roberto Jefferson muito calmo, muito articulado. A sensação que passa é que ele sabia que seria preso. Aliás, a gente tinha a informação no início da semana que essa semana viria alguma coisa nessa sexta-feira 13. Eu conversando com o Mauro, a gente tinha informação também que existia uma pressão muito grande para caçar o PTB, a sigla do PTB, para estrangular o presidente Bolsonaro nas suas chances de se reeleger. E eu vejo o Roberto Jefferson como uma pessoa, nos outros áudios a gente vai poder ver melhor, chamando, batendo no peito e falando, pode vir porque você vai ter uma surpresa. Junto a todas as informações que a gente tem de bastidores, que muita gente tem conversado para saber qual o próximo passo a ser dado com a prisão do Alexandre de Moraes, do Roberto Jefferson, eu acho que ainda isso é só mais um passo perto de alguma reação que vai vir da presidência da República, ainda dentro das 4 linhas. Não vai ser dessa vez que a gente vai ter uma reação mais enérgica, como muitas pessoas têm esperado. O presidente Bolsonaro, me parece que tem como atitude ficar dando corda para algumas pessoas se enforcarem, alguns grupos se enforcarem sozinhos. E é o que está acontecendo. Muito bem. Ainda a respeito desse assunto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra a prisão preventiva de Roberto Jefferson, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, como nós dissemos aqui, e o ministro do STF, porque o ministro do STF ignorou o posicionamento do Procurador-Geral da República e determinou o cumprimento dos mandados de prisão. Em nota, a PGR afirmou, abre aspas para o PGR Augusto Aras, a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal, fecha aspas. Ricardo Roverã. Eu vou passar com vocês aqui rapidamente a nota da PGR, né? O que ela diz aqui? Está ali no site do Ministério Público dizendo o seguinte: a respeito das afirmações divulgadas em reportagens de que a Procuradoria-Geral da República deixou de se manifestar sobre o período de prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esclarece. Então, é o Aras falando aqui. Ao contrário do que apontam as matérias, houve sim manifestação da PGR, no tempo oportuno, como ocorre em todos os procedimentos submetidos à unidade. Então, a primeira coisa, ele chama a mídia de fake news, né? Agora não tem agência verificadora de fatos. Em respeito ao sigilo legal, não serão disponibilizados detalhes do parecer, que foi contrário à medida cautelar, a qual atinge pessoas sem prerrogativa de foro junto aos tribunais superiores. O entendimento da PGR é que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal. E ele continua. A PGR não contribuirá para ampliar o clima de polarização que atualmente atinge o país, independentemente de onde partam e quem gere os fatos, narrativas que alimentam os conflitos. E aí ele fala outras coisas, mas o importante é o que ele diz ali no terceiro parágrafo, que a PGR está contra, não só está contra, como aponta um erro. Está dizendo, atinge pessoa
sem prerrogativa de foro junto aos tribunais superiores. Aí sorte que a gente tem 2 advogados da bancada para traduzir isso ao público final, né? O que é que significa esse tipo de coisa. Eu vou falar um e a Flavinha fala o outro, tá? Pronto. Porque nós temos aí o foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, e também, salvo engano, ele fala que foi feito sem um requerimento, sem dar vistas, não é isso? Eu vou repetir aqui, ó. Repete aí. Atinge pessoa sem prerrogativa de foro junto aos tribunais superiores. Prerrogativa de foro basicamente é o seguinte, pessoal, todo mundo acho que já sabe, mas é bom explicar. É o quê? A pessoa, quando ela tem um determinado cargo, função pública, para ela poder ser julgada, ela não é julgada ali pelo juiz, digamos que esteja horizontalmente ligado a ela. Por exemplo, um governador, ele vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça porque ele nomeia, os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, já que ele nomeou o desembargador do Tribunal de Justiça, não é lógico que ele pegue e seja julgado pelo Tribunal de Justiça. Então, ele é julgado pelo órgão acima. E assim vai, deputado federal, STF, só que a cachorrada come solta porque serve como um instrumento de chantagem. E hoje, nós mais do que nunca podemos ver isso. Correto mesmo, era jogar todo mundo para a primeira instância. Mas ver o PGR falar isso, veja o que o PGR está dizendo. Fala assim, ó, deixa eu te dar uma moral, vem aqui. Moraes, deixa eu te falar um negócio. Você está me dizendo, então, que o presidente do partido político falou e você prendeu, e agora quer que eu concorde com isso? Olha, tirando as inconstitucionalidades da sua ação, o resto ainda continua tudo errado. Então, agora nós devemos ver, eu acredito que Aras vai tomar uma providência, não apenas para a liberdade de Roberto Jefferson, mas também para sanar. Não sei se necessariamente punir, mas tem que acabar com a cachorrada que tá vendo. Se ele tá dizendo que Moraes agiu fora da Constituição, ou ele responsabiliza Moraes, ou ele prevarica. Flavinha, quer dizer então que o Roberto Jefferson, por não ser mais deputado, ele teria que ter sido julgado na primeira instância, como disse o Mauro? Sim, ele deveria ter sido julgado na primeira instância. Na verdade, ele não teria que ser julgado, ele deve ser julgado na primeira instância, mas o pedido de prisão deveria ter vindo também da primeira instância. O que acontece? A gente tem um inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes, já no STF, que é um inquérito completamente ilegal, e isso não sou eu que falo, são diversos juristas que falam, eu não sou jurista, eu sou uma mera advogada, mas diversos juristas especializados, inclusive de esquerda, consideram os inquéritos do Alexandre de Moraes ilegais. Dentro do inquérito... dentro de um inquérito ilegal, existe o pedido de prisão, que já é legal de base, mas mesmo se não fosse, como o Roberto Jefferson não é... Então, ele deveria ter ido para a primeira instância, esse pedido deveria ser remetido para lá. Mas o que mais, para mim, é pesado nessa nota da PGR? O Alexandre de Moraes coloca na decisão dele que não houve manifestação da PGR em tempo hábil. Não, porque o Alexandre de Moraes, segundo a mídia, deu 24 horas para a PGR se manifestar. E, segundo a mídia e o Alexandre de Moraes, a PGR não se manifestou dentro desse prazo. Vem a PGR e fala, eu me manifestei sim, senhor, e me manifestei contrário ao pedido de prisão. Ou seja, a PGR está desmentindo o ministro Alexandre de Moraes. E isso é muito grave. Na hora que o ministro do Supremo baseia a prisão dele em um fato mentiroso, isso é muito sério do ponto de vista jurídico. O que acontece? A PGR, como houve um pedido de prisão por parte da Polícia Federal, a PGR ela tem que se manifestar recomendando. A recomendação dela não necessariamente ela vincula a decisão do Alexandre de Moraes. Na verdade, até deveria vincular, porque cabe
caberia à PGR a denúncia. Quando a PGR fala não cabe a denúncia e não cabe a prisão, o Alexandre de Moraes deveria, pelo devido processo legal, acatar essa decisão. A PGR, inclusive, recomendou o fim dos atos antidemocráticos. Como o seu Alexandre de Moraes sabe que essa recomendação ela tem que ser acatada, o que a PGR fez? O que o Alexandre de Moraes fez? Ele fechou, ele encerrou os atos antidemocráticos e abriu outro. E aí, o Roberto Jefferson teve seu pedido de prisão nesse outro ato. Então, eu acho que a PGR, que anda tão desrespeitada pelo seu ministro Alexandre de Moraes, com essa nota, ela não é uma simples nota de repúdio, é uma nota muito séria e junto a ela deve vir alguma atitude jurídica. A PGR não é de fazer escândalo, a PGR normalmente fala nos autos, ela não procura a mídia, ela não vaza informação, a PGR, inclusive dando um puxão de orelha ao seu Alexandre de Moraes, que o inquérito é sigiloso e o pedido de prisão também deveria ser sigiloso, e o seu Alexandre de Moraes vazou esse pedido de prisão. Ela deve responder nos autos do processo e mais, ela deve tomar alguma medida contra o ministro Alexandre de Moraes no plenário do STF. Sem dúvida cabe uma correção, aqui que a Flávia falou, e só para completar rapidamente, eu nunca vi, nem imaginei que fosse possível ver em um ato só tanta ilegalidade junto. Este senhor que aí tá na Suprema Corte, ele está subvertendo o ordenamento jurídico. Eu bato uma aposta, chame qualquer jurista, qualquer advogado, qualquer professor de universidade que esteja ação, é claro. Ao invés de, desculpa, excelência, mas assim, ao invés de ficarem cogitando de fazer teste de sanidade mental no presidente da República, deviam cogitar de fazer em Vossa Excelência. Ok, Ricardo. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui que tá me saltando aos olhos. Né? Na nota da PGR, e olha só o puxão de orelha embutido que o senhor Augusto Aras dá no Alexandre de Moraes. Ele diz que representaria censura prévia à liberdade de expressão. Ou seja, é contra o discurso dele quando ele assumiu o Supremo Tribunal Federal. É contra o discurso dele na sabatina no Senado. Vocês lembram disso? Sim, lembra claro, aquele vídeo emocionante, não sei o quê? Eu ouvi aquilo ali e falei, meu Deus do céu, é o iluminado. Esse jeito é o cara. Eu pensei que o iluminista era ele, não era nem o Barroso. Não, pois é. E aí você vê que é o seguinte, esse não é o primeiro puxão de orelha que o senhor Alexandre de Moraes toma nesse mês. Há uma semana atrás, no dia 6 de agosto, foi a Carmen Lúcia que deu um puxão de orelha nele, vocês lembram? Lembramos? O que ela falou? Necessária, pois seja determinada a manifestação inicial do Procurador-Geral da República. Coisa que ele reclamou agora. Ou seja, a Carmen Lúcia estava falando para ele, vamos respeitar o processo aqui, a PGR apresentou a denúncia, ou a gente vai fazer da nossa cabeça. Porque daqui a pouco também, por que não, né? Já que o sujeito é Deus, né? Já que ele é uma divindade, ele pode resolver extinguir o Ministério Público Federal. Falou assim, agora a PGR não precisa mais existir, manda Augusto Aras embora, Lindora para casa, Humberto Jacques passear, e eu faço tudo. Eu acuso, eu julgo, eu sou réu, eu sou torcida, eu vou e volto, eu dirijo, eu freio, eu faço, eu aconteço, sou o carro, sou o guidão. É isso aí. É isso que está acontecendo. É isso aí. Gente, na manhã de hoje, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanmin, comemorou a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson. No Twitter, ele escreveu, lindo dia a todos, fecha aspas, com diversas figurinhas de aplausos junto com a fala. Roberto Jefferson já criticou o embaixador chinês várias vezes. No último dia 22, Jefferson chamou o embaixador chinês de chinês malandro, entre aspas, e defendeu que ele fosse expulso do Brasil. Entre aspas para Roberto Jefferson. Os comunistas como esse chinês malandro, que está aí na embaixada da China, tem que ir embora do Brasil. O presidente Bolsonaro tem que mandá-lo embora porque está afrontando o presidente da República. Fecha aspas. Esse Xing Ling embaixador,
Ainda tinha essa aspas ainda aqui. Flavinha. Azambuja, uma das coisas que chama a atenção na decisão do ministro Alexandre de Moraes é que ele cita um embaixador chinês na sua decisão e fala que o José Dirceu é xenofóbico com o povo chinês. Que eu saiba, não houve nenhuma, pelo menos oficialmente, representação do embaixador ao STF pedindo providências. Mas, mesmo assim, o nome do embaixador está lá. Vamos fazer uma sequência de fatos para a gente tentar ligar alguns pontos e para tentar entender algumas coisas que vêm acontecendo. A gente começa com a questão da urna eletrônica, começa bem antes disso, mas eu vou encurtar um pouco o caminho onde eu quero chegar. A gente tem a questão da urna eletrônica, a gente tem a visita do secretário de Segurança no Brasil, do secretário de Segurança americano no Brasil, fora da agenda, que não foi divulgado oficialmente pelo governo federal e foi divulgado, sim, pela Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos se manifestou falando que se o Brasil não assinasse contrato com a Huawei chinesa do 5G, haveria a inclusão do Brasil como país protegido da OTAN, ou seja, proteção militar. Após isso, a gente tem toda a questão que decorreu do voto impresso, uma reunião muito estranha, pública, entre Alexandre de Moraes, Rodrigo Maia e Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo. Todo mundo sabe da ligação do governador João Dória com os chineses, inclusive com a Lidia China. Após isso, o Rodrigo Maia vai à CNN e começa a atacar o presidente Bolsonaro, falando que ele é covarde em atacar o ministro Barroso e não atacar o ministro Alexandre de Moraes, porque era o Alexandre de Moraes que tinha o poder da caneta para mandar prender o presidente Bolsonaro. A gente tem diversas denúncias do TSE para o ministro Alexandre de Moraes em inquérito. Hoje já são 4 inquéritos no STF, 4 inquéritos no TSE contra o presidente Bolsonaro. E agora, nessa esticada de corda, a gente tem o pedido de prisão do Roberto Jefferson e a comemoração do embaixador da China. Eu não acho que a comemoração do embaixador da China seja um mero deslize de quem ficou feliz com a prisão de quem o xingou. Eu acho que é um claro recado para a população brasileira e internacional de que aqui quem manda sou eu. Junto a isso, existe um áudio um pouco antes do Roberto Jefferson ser preso. O Roberto Jefferson mandou um áudio acusando a existência de um mensalinho chinês. E que, eu não sei se o Mauro tem o áudio aí, mas ele traz esse assunto à baila. E ele, inclusive, ataca mais uma vez o embaixador chinês. Então, tem muita coisa acontecendo e eu não acho que esse problema que estamos passando no Brasil seja um problema só nacional. Eu acho que é um problema internacional, de disputa internacional aqui no nosso território, onde, de um lado, um grupo comandado, sim, por esse embaixador chinês que tem uma carreira aí de embaixador muito conturbada, né? Já foi expulso de alguns países e agora veio parar de alguns países da América Latina, inclusive, e veio parar aqui no Brasil, e junto com um grupo que quer que quer segurar a democracia no Brasil. Para mim, eu vejo o jogo assim um pouco mais amplo do que o que parece sendo uma disputa pontual só do presidente da República ou do grupo ligado ao presidente da República com o grupo do STF. Exatamente. Muito grato pela participação, Flávia Ferronato. Agora, os comentários de Ricardo Roveran. Olha, vamos lá, pessoal. O Jefferson, nos áudios que saíram por aí, nos áudios que ele soltou, nas gravações que ele fez pela manhã, falou em mensalão chinês, tá? E ele relacionou com o Supremo nos áudios dele. Não sou eu falando. Foi o presidente do PTB, Roberto Jefferson, que disse. Da primeira vez que ele foi preso, resultou que ele relatou o mensalão, né?
Em 2005, ele foi numa entrevista com a jornalista Renata Lopretti, que para ela rendeu o prêmio ESSO. Hoje, se alguém faz uma denúncia, vai preso. E falando em fazer denúncia e preso, existe um link que eu quero perguntar especial para o Mauro. O Roberto Jefferson fala em mensalão chinês. O Alexandre de Moraes manda prendê-lo. O chinês comemora a prisão. O embaixador da China comemora a prisão. Tudo me leva a crer que isso não é por acaso. Não é acaso do destino esse negócio. Então, aí, uma intervenção estrangeira na política nacional seria crime de alguma maneira? Poderia ser considerado crime de alguma forma? Já vou passar a bola para você que é o dono da... Tudo doido? Intervenção estrangeira? É causa de guerra, viado. Tá pensando o quê? É uma coisa muito séria. Isso aí mexe com a soberania. Provavelmente estamos falando, só para esclarecer, se o que eu entendi ali... Dentro do contexto que ele afirmou. Dentro do contexto das informações que estão disponíveis para todo o público geral, de repente pode ser que um ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber o senhor Alexandre de Moraes, esteja obedecendo, ou de alguma maneira, interesses do embaixador da China. Pode ser uma hipótese, né? Pode ser, isso é uma hipótese. Eu preciso levantar essa hipótese. Isso seria crime? A partir do momento que o indivíduo alcança um cargo de chefia, ele alcança um cargo de liderança, ele se submete a alguém, qualquer pessoa que seja, lógico que sim. Mas sabia que eu não endosso muito essa possibilidade do embaixador? Sabia? Eu penso outras coisas assim. Até espirituais, eu penso. Pode ter uma perturbação espiritual, de repente. Não sei. Mas eu fiquei meio coisado, meio complicado, e eu quero mostrar para vocês porque circulou por aí e eu quero mostrar para vocês. Agora não tem nada a ver com mensalão chinês aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só uma coincidência, mas é meio complicado da pessoa entender e aceitar com tranquilidade. Vamos lá, olha aqui. Então nós temos aqui o lançamento do mercado do acordo bilionário com aquela empresa chamada... Qual é a empresa? Rapaz, você não lembra o nome da empresa? Pois bem, pessoal. É uma empresa que vende carros. Você vai já ver agora qual é. Caô? É, exatamente. tá. Agora que tu estragou o negócio que eu ia fazer. Você falou empresa, tanta empresa no É uma mundo. empresa, ela não só produz carros, como ela é montadora de carros também, né, de veículos. E ela andou por aí adquirindo, ela é coreana, salvo engano, mas ela andou adquirindo fábricas na China. Fábricas chinesas, né, para poder produzir os veículos bacanas, diferentes, colados, tudo bem. Então você vê aqui que o acordo bilionário que foi feito da Caoa com a Globo, não sou eu dizendo, está aí bem para você ler na telinha. Observe, o acordo da Caoa com a Globo, você vai ver onde vai chegar. O acordo da Caoa, né, com a Globo ainda prevê, ao longo de 3 anos, quase 2.000 inserções comerciais, entre vinhetas das novelas, comerciais, breaks exclusivos também. Terá compra de mídia durante a programação diária da emissora. Resumindo, meu amigo, sabe quanto vai custar a brincadeira? De 1 a 2 bilhões de reais. Mauro, e aí? Pois é, o que me chamou a atenção é o seguinte, a Caoa, ela pegou o contrato da Hyundai, começou a produzir, venceu, e de repente ela entrou na justiça para forçar a renovação do contrato. Certo? E quando você vê aqui que foi deferido, então o grupo brasileiro da Caoa, obteve hoje o grupo brasileiro da Caoa porque já tem um grupo aqui, tá? Já está nacionalizado, mas é originário, salvo engano, da Coreia. Então, você tem o quê? Um advogado que conseguiu essas liminares. Olha lá embaixo para mim. Diante do impasse, o Grupo Caoa vinha mantendo a operação da marca Hyundai por meio de liminares obtidas pela defesa do advogado Sérgio Bermudes. Eu sei que você está com dor na cabeça aí, quer que eu vá mais rápido, mas eu vou devagar para você absorver. Agora você vê, Gilmar Mendes determina o trancamento do inquérito contra o fundador do Grupo Caoa. Não tem nada de mais não, também acho.
Aí você vai vendo aqui, o ministro Gilmar Mendes foi oriundo da Operação Lava Jato, né, de 2019. Mais à frente ele determinou o trancamento da ação. Você fala, Mauro, mas eu não estou entendendo absolutamente coisa nenhuma, mas vai entender porque o Gilmar Mendes também... Agora ele anulou ato da Lava Jato, que fez busca e apreensão em vários endereços do dono da Caoa. Aí o negócio começa a ficar quente. Você começa a se perguntar, mas por que, meu Deus, que está acontecendo isso? Eu não posso responder por quê, mas eu vou dar um fato. Isso aqui é um fato. Conclui o que você quiser. Você está vendo na tela? Esse site é o site do escritório de advocacia do Sérgio Bermudes. Quem quiser ir lá, confira entre os advogados. Entre os advogados está, eu retirei a foto, inclusive, aqui, que mandaram com foto, a esposa do excelentíssimo senhor doutor ministro Gilmar Mendes. Eu acho que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, mas eu, mesmo assim, fiquei pensando, me pus a pensar. Falei assim, não, eu não acredito. Meu amigo Gilmar, eu não acredito. É um homem íntegro. E eu fui ver, realmente, Sérgio Bermudes, o escritório tem 481 processos no Supremo Tribunal Federal. Eu realmente, repito, eu não acredito que tenha algum tipo de interferência, não. Aí também tem só um negócio que puxou minha orelha, e é o último, eu prometo. Aqui o Sérgio Bermudes, né, defendendo o HSBC. Alguém sabe me dizer o que significa HSBC? Alguém sabe? Vou passar para minha cara linda aqui. Eu sei que é um banco, mas não sei o Hong significado. Kong, Hong Kong, Shanghai, Xangai. Banking Corporation. Bank Corporation. Eu encerro por aqui. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Desculpe a minha velocidade de pensamento não ser tão grande quanto requerida. Bota a memória RAM, rapaz. O que essas imagens me levam a entender é que, então, a esposa do então ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, É só advoga processos que estão... Não, ela integra o escritório de advocacia. Seja justo. Ela integra... Seja justo. É assim, tem uma empresa, a Isso. Caoa. A Caoa contrata a Globo. Paga Isso. para a Globo inserções de 1 a 2 bilhões, né? Pronto. E a Globo e a Caoa também, ela contrata ali o escritório de advocacia do Sérgio Bermudes, que é o que intermedia tudo, consegue as liminares e tudo para continuar Pronto. anunciando, produzindo, fazendo o negócio todo. Tá? Inclusive, eu acredito que até mesmo os contratos para com a Globo, ele deve fazer a análise. Se não for, tudo bem, mas aqui é crença. Então, nesse escritório, a esposa de Gilmar Mendes está lá no site, quem quiser ir lá, só olha lá. A esposa dele está lá. Mas eu não tenho direito, eu não sei, eu não posso dizer, longe de mim dizer que tem alguma coisa ilícita. Agora, que é um fato que tem 481 processos aí, oriundos desse escritório. O Supremo tem. Que tem decisão do ministro Gilmar Mendes. Quando esse escritório está advogando, está representando a parte, tem, e vocês viram. Agora, tem ministro que não faz isso. Por incrível que pareça, o inconstitucionalíssimo, por muitas vezes, Alexandre de Moraes, ele se abstém. Quando a esposa dele, o escritório da esposa dele, vai ali julgar, não fica. Ele, foi a promessa que ele fez quando tomou posse. Pelo menos essa ele está mantendo. Essa ele está mantendo. Agora, como diria o Capitão... Lembra o Capitão Planeta? O poder é de vocês. Muito bem. Eu acho que isso daí vale, inclusive, uma bela de uma matéria escrita. Vamos trabalhar nisso daí. Ok. Eu estava assustado do que a Flávia falou, porque ela falou que apenas o ministro Alexandre de Moraes tinha colocado lá xenofobia com o embaixador, teria sido preconceito com estrangeiro, né? O Roberto Jefferson apenas criticar atitudes e não o povo da China, mas ele criticou a atitude de um chinês, né? É da ditadura chinesa, Aí na eu verdade, tinha né? ficado assustado, mas diante dessas informações eu só tenho a falar: Deus nos acuda. Gente, Azambuja, você tinha feito uma pergunta a respeito se existe, foi o Roveran, né? Se existe algum crime. Enquanto existir a Lei de Segurança Nacional, é crime. Vamos lá, é crime, deixa eu pegar aqui direitinho, entrar em entendimento com ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil.
ou tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou soberania de outro país. A última parte aí é pro pessoal das advocacias por aí analisarem, né? Olha, mas sinceramente eu não acredito no mensalão chinês, não. Não acredito. Não, Por tem enquanto que não acredito. avaliar. Por enquanto eu não acredito, não. Vamos seguir. Pode Mas seguir, que não tá, tem Para coisa que tá poder errada, ser tem. configurado qualquer crime contra a segurança nacional nesse sentido, é preciso ter a prova, né, da Claro. acusação. Não dá para se pedir, Claro. fazer qualquer pedido em cima desses artigos se não houver a prova. Perfeito, perfeito. Pois é. Isso aí. Senhor Alexandre de Moraes, nós estamos apenas dando notícia e fazendo perguntas, tá? Fique Não, mas o tranquilo. Gilmar Mendes é gente boa, ele não liga pra isso, não. Não, o Neto já está acostumado. Bom, O Não, Azambuja, porque não liga mesmo, não. Fala, Flavinha, antes que quer a falar gente alguma passe- coisa? Antes que a gente passe para o próximo assunto correlacionado, nos comentários tem algumas pessoas perguntando se o Superior Tribunal Militar pode agir nesses casos. A gente vai mostrar, inclusive baseados nos livros do Jimmy Sharp, algumas saídas possíveis, mas o STM, o Superior Tribunal Militar, ele equivale ao STJ. O STF, na hierarquia jurídica do país, está acima dele. Então, não é possível que o STM tenha faça qualquer ação contra o STF. O STF é uma instância superior ao STM. A menos que o estrangeiro esteja acometendo de algum dano o Aí patrimônio militar. Por exemplo, o da só é um exemplo, pessoal. Espionagem, né? Você está comprometendo a segurança, não apenas do país, mas também do corpo militar, da instituição militar. Mas eu não acredito nisso. Vamos lá, Deus é bom demais. Vamos seguir. Vamos para frente? Falando em militar, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, afirmou, dia 3 de agosto, no Twitter, que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, era, entre aspas, mais um soldado na luta pela liberdade do nosso povo e pela democracia do Brasil, fecha aspas. Flávia, o ministro Luiz Eduardo Ramos é um general do Exército Brasileiro, né? Pois é, não foi só o Luiz Eduardo Ramos que acolheu o Roberto Jefferson há alguns dias atrás, né, 10 dias atrás, como também hoje o vice-presidente Mourão também criticou muito a prisão do Roberto Jefferson, e eu concordo com o Mourão. Pode ser, sim, que o Roberto Jefferson tenha exagerado nas suas críticas e na maneira como ele se expressou e nos seus ataques. Mas o fato dele ter exagerado não justifica uma prisão ilegal. Então, a gente tem que dividir algumas coisas. Assim como no caso do Daniel Silveira, uma coisa é concordar com o que o Daniel Silveira falou, é certo ou não, ou errado, e se a maneira como ele falou, passou o seu recado, é certo ou errado. Agora, não dá para a gente fechar os olhos que para punir algo que você não concorda, você haja ilegalmente, que é o que está acontecendo. Não dá para a gente defender qualquer punição para quem a gente não concorda agindo ilegalmente. Essa movimentação das Forças Armadas, eu comentei que a gente estava recebendo muitas notícias de bastidores, a conversa tem sido muito ativa hoje entre os assessores do presidente, entre o ministro da Defesa e militares em geral, para buscar uma saída ainda dentro das 4 linhas. Essa saída, ela ainda não foi encontrada, vai haver uma resposta, mas o que a gente percebe é que os militares estão inconformados com todas as atitudes do STF. Uma das alternativas que o próprio governo tem visto, que pode ser uma alternativa que agora se tornou muito distante, é o que vai acontecer no dia 7 de setembro, é o grupo de caminhoneiros que parece estão bem organizados para cobrar
representando a sociedade civil, alguma atitude em relação ao STF. Mas isso vai demorar basicamente 25 dias. Então, pode ser que aconteça muita coisa nesse meio tempo para poder barrar o STF. Vamos ver. A gente ainda não tem uma solução plausível. Ok, Flávia, grato. Tem superchat? Só acabou passando muito superchat aqui, o negócio ficou um pouco tenso, então eu vou ler aqui os dois que estão aqui, vou ver se o Roberto consegue pegar. Caso contrário, a gente vai pegar lá atrás para responder amanhã para vocês, tá ok? Então, Roberta Juliana fez a doação, muito obrigado. Comente o recado de Bob Jeff sobre o marido da... Não dá para comentar isso aqui, que senão ele desce de drone aqui pelado. Wilson Gonçalves fez a doação, muito obrigado, querido. Gente, eu sou meio burrinho, ministro, que se parece com o nosso amigo Azambuja, tem uma polícia federal só para ele. Essa mesma polícia não está cumprindo missão fora da lei. A quem recorrer é uma força de expressão, queridão. Tá? Uma força de expressão. Apenas uma força de expressão. E é o que eu estou dizendo. Se eu quisesse dizer outra coisa, eu diria. Tete, olha aqui, Tete Saboia, fez a contribuição, muito obrigado. E vamos seguir. Cosplay do como é? Alexandre Moraes do Bem. Olha, o seu parecido lá, seu sócio, tá complicado o negócio, viu? Ricardo Roveran, o general Ramos elogiou o Roberto Jefferson 3 de agosto, uma semana atrás, praticamente pouco mais de uma semana, e hoje aconteceu isso. Pois é. O general Ramos, ele tem sido a voz da conciliação no governo Bolsonaro desde o início, tá? Desde 2019, ali, 2020, teve um pessoal que bateu muito nos militares, em especial no general Ramos, mas é bom lembrar que quando houve uma ruptura dentro do PSL na Câmara, na época em que o Bolsonaro só tinha uma moça ali fazendo a articulação política, fazendo no meio de campo o diálogo dele com a base e mesmo com a oposição dentro da Câmara dos Deputados, aquela pessoa saiu do partido, então, quem que veio para salvar o presidente nessa hora, quem que apareceu para fazer a conciliação necessária e colocar o carro para andar, colocar a ala governista para funcionar junto, mesmo conversando com a oposição quando necessário. E tomou muita porrada, que foi um erro de quem bateu nele, né, sobre isso, foi o general Ramos. Foi ele que fez isso. Né? Então, é assim, se não fosse a intervenção do general Ramos naquela época ali, com essa voz de conciliação, não sei o que teria sido. Provavelmente o Bolsonaro teria ficado sem ninguém na Câmara para defender ele, sem ninguém para fazer as articulações necessárias, sem nenhuma liderança capaz de resolver os problemas, e até possivelmente um pedido de impeachment num Rodrigo Maia, que estava babando para derrubar o Bolsonaro naquela época, teria passado. Então, existe uma certa dívida do governo federal do Planalto, especialmente com esse ministro. Isso existe. E fora isso, que quando o pessoal fala militares, não sei o que e tal, parece que é esquerda, oposição, etc. O pessoal entra em pânico. Ai, meu Deus, os militares! Levanta as duas mãos, sai correndo para cima, e não sei que, coisa e tal. É igual você vê alguém um bandido que vê a polícia e sai correndo. Ah, não, a polícia, se esconde aí. Mas por quê? Porque eu sou ladrão. Então, essa reação é assim mesmo. Eu acho que se o general Ramos falou, vamos dar crédito para ele pelo menos uma vez. Porque eu acho que esse homem já apanhou muito da imprensa, já apanhou muito mesmo da base do governo, sem merecer. Olha aí, Mauro. O Roveran, lembrando aqui que o general Ramos elogiou o Roberto Jefferson, a Flávia comentando aí que Hamilton Mourão, general, vice-presidente, também criticou a ação do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você vê isso? Eu vejo com excelentes olhos, pessoal. Todos nós estamos passíveis de erros e acertos. Isso aí ninguém vai fugir. A única coisa que nós temos de igual entre nós é sermos cada um de um jeito, cada um diferente um do outro. Então, cada um tem os seus erros, cada um tem os seus problemas. O general Ramos tem os problemas, tem as falhas deles, assim como eu tenho as minhas, o Roberto tem as dele, como todo mundo tem. Agora, nesse momento aí, maturidade política, pelo menos creio eu, é até uma tolice muito grande não querer evoluir, crescer e tentar entender o que é que está acontecendo, o que aconteceu, reconhecer os erros, caso
Assim veja, pedir desculpas, uma atitude humilde, não tem problema nenhum. Eu mesmo me arrependo de muitas vezes que falei de em algumas situações. Então, só para seguir, eu queria mostrar só um detalhezinho da Venezuela. Não sei se é possível mostrar agora. Com certeza. Mauro, Você quer falar, Mauro, Flávia? Diga, princesa. eu tenho, eu vou dar uma break news aqui, enviada pela Fabia Barroso, e eu queria, por favor, Mauro, eu te mandei um WhatsApp, o pessoal tá questionando a questão do STF ser superior ao STM, você pode, por favor, depois mostrar, para a gente explicar como é que funciona a estrutura do judiciário brasileiro, porque muita informação é circulada em rede social, e as pessoas acabam se perdendo e se baseando em informações falsas. Mas a break news é a seguinte: a defesa do Roberto Jefferson deve apresentar um habeas corpus hoje para o STF, encaminhada ao ministro Luiz Fux, alegando que Roberto Jefferson deve ficar em prisão domiciliar por sequelas da Covid. Roberto Jefferson tem 68 anos e está com sequelas no fígado provocadas por uma contaminação em setembro. Então, pode ser que uma dos possíveis desdobramentos é que o Roberto Jefferson, ao invés de ficar em Bangu 8, para onde ele foi encaminhado, inclusive em celas vizinhas, a do Dr. Jairinho e do Sérgio Cabral, ele possa ficar em casa. Só dando uma informação aqui que eu já recebi, tá, pessoal? Os advogados já conseguiram entrar, conversar com ele, bem como acompanhar sua esposa, então ele já tá ali mais tranquilo. Né? Agora ele ainda tá doente, parece que ele tava com a pielonefrite, né? Um problemazinho no rim, então tá à base de antibiótico, bem ruimzinho. Flávia, você quer mostrar o slide agora ou depois, como é que é? Eu queria, por favor, Mauro, até para mostrar, para até a gente seguir, esse slide é o slide, inclusive, que foi pego em um site do próprio STM. Esse slide mostra como é que funciona a nossa pirâmide, a nossa hierarquia do judiciário. Vocês podem ver que abaixo do STF está o STJ, o TST, o TSE e o STM. O STM, ele, apesar de ele estar numa linha intermediária, porque ele é um tribunal especial, né, que cuida basicamente de crimes militares, mas ele sim está abaixo do STF e recursos do STM, em geral, são encaminhados para o STF. Prontinho. Beleza. Tem superchat aí? Vamos ver aqui o superchat, coisa mais linda do mundo, pessoal. E eu vou já mostrar um negocinho para vocês aqui. A gente vê que a história vai se repetindo, é engraçado, né? Pois bem, então aqui nós temos o Paulo Carvalho. A nota da PGR tem um indicativo de como vão proceder nos processos contra Bolsonaro. 6º parágrafo. Boa. Watson Souza. Vocês não acham que a atitude do Xandão prender o Roberto Jefferson não foi para colocar medo nos outros partidos e não aceitarem PPRES, não se separa presidente? Será que é isso? Eu não sei te dizer, mas Não citar o presidente. Não citar o presidente, deve ser isso, né? Pessoal, assim, tudo é possível, né? Tudo Meu junto. avô já dizia, não duvide da maldade de um comunista. Você não sabe da loucura que eles vão. E aqui, para terminar, Cícero Antônio Orlando Duarte fez a contribuição. Muito obrigado, Boy Magia. Você é do mal e o Carlos Costa também fez a contribuição, não disse nada. Muito obrigado de todo o coração. Aqui o Cícero... eu já acabei de ler, mas fica frescando aqui na minha frente. Essas observações que foram feitas aí, é importante Sim. lembrar que é o seguinte: será que para impedir o presidente ou não sei o quê? Olha só, ontem alguns candidatos, né, que já disseram que vão ser candidatos à presidência da República em 2022, foram bater um papo, fazer um debate, entre muitas aspas, no estado de São Paulo, no Estadão, no jornal, ao vivo, lá. Muito bem. Bolsonaro não foi convidado. Vocês adivinhem quem é que está sendo acionado na justiça para ser investigado por propaganda antecipada de campanha? É o presidente Bolsonaro. Agora, por que esse negócio, por que esse desespero? Porque as regiões mais pobres do Brasil, os 5 estados do Maranhão, estão recebendo muitas obras do Maranhão, não, perdão, do Nordeste, Piauí, Maranhão, Alagoas, os 5 estados mais pobres do Nordeste,
estão recebendo benefícios do governo federal, lá do Ministério da Desenvolvimento Regional, Infraestrutura, pessoal da Damares levando saneamento. Então você vê que eles estão, o pessoal entregando casas, inclusive. E aí aquele pessoal sai da escravidão, do clientelismo, para de sentir medo de perder aquilo que conquistou na vida. Exatamente. E aí você muda a vida política no Brasil. Não existe condições de você resolver o problema do Brasil sem resolver a infraestrutura do Brasil. E é nisso que eles estão colocando a mão. E isso justifica esse tanto de balbúrdia que o pessoal está fazendo. Pelo amor de Deus, esse homem não pode concorrer em 2022, que ele vai dar um atropelo na gente. Esse é o recado deles. Esse é o medo deles. E essa é a minha interpretação. É uma série de fatores, né? O Mauro falou alguns aqui, inclusive. E também tem mais um fator, gente. A pergunta aí que o internauta fez, quais são os objetivos? São muitos. Um deles é o mesmo do Barroso de ontem, que nós anunciamos aqui, em que o Barroso disse que ele recuou um pouco ali, para quê? Para enfraquecer os movimentos populares em favor do governo. Dia 7 de setembro está marcada uma manifestação grande, e isso aí também o Roberto Jefferson é uma das pessoas que estão incentivando essa manifestação. Então tudo você vê que se encaixa e não é só um fator. Mauro, tem alguma semelhança com alguma coisa histórica que já aconteceu Eu gosto da Tunísia, no Brasil? Mas bora dar uma olhada rapidinho aqui, eu acho que é na Nicarágua, aí na Venezuela. Cola na tela, irmãozinhos, vai se amarrar. Isso aqui. Chaves aumenta, lá atrás, tá? Chaves aumenta o número de juízes da Suprema Corte venezuelana. É uma semelhança, né? Meu irmão, assim, é porque lá ele não tinha opção de ninguém ia vencer o prazo, então ele tinha que botar. Então ele conseguiu ampliar através de uma emenda constitucional. Então aqui, ó, os parlamentares venezuelanos caíram no conto do vigário de Chaves e aumentaram em 12 o número. Ele colocou 12 progressistas. Progressista não é comunistas. 12 a mais? 12 a mais? 12 a mais, ficando com 32 indivíduos. Ou seja, ele tinha a maioria tranquilamente, tá? Ele teve mais de 45 mil processos, meu amigo, e nunca perdeu nenhum. Veja só. E aqui tem a questão da propaganda fascista. Sabe por quê? Ah, meu amigo, ele começou a perseguir, sabe o quê? As igrejas, chegando a prender até mesmo um padre dentro da paróquia. O negócio não é fácil, não. Mas você vê que o negócio vai ficando mais próximo, né? O chavismo nunca perde no Supremo venezuelano. O Chaves é acusado de interferir no judiciário. Aqui, o judiciário interfere no executivo. Porque a regra muda. Quem quer tomar o poder não é o presidente. Quem quer tomar o poder, pelo menos, aparenta. Longe de nós afirmarmos com toda a categoria. Isso é uma hipótese, né? É o urubu que tá ali no céu com a estrela do mar. Então, vamos lá, pessoal. O chavismo nunca perde no Supremo. Maduro amplia perseguição na Venezuela e protestos aumentam. Agora vai ficar interessante. Sempre um pouquinho, cada vez mais. Parlamentar venezuelano se exila, alegando perseguição do governo. Você também vê aqui, deputado da Venezuela narra nas redes sociais o momento da própria prisão. É a segunda vez que nós temos a oportunidade infeliz de assistirmos a isso. A primeira foi com o Daniel, e agora o Daniel Silveira, que ainda está ali em cárcere ilegal. E agora, Roberto Jefferson também, que teve a oportunidade infeliz de narrar isso aí pra gente. Então, nós, para finalizarmos aqui, ainda temos que o governo da Nicarágua, ele chegou e disse que é o seguinte, ele conta a história, né? Não, quem disse, meu amigo, você sabe que quem vence não é quem tem razão. Quem vence é quem comunica. Então você vê aqui, só um minutinho, deixa eu puxar aqui de volta. Isso saiu aqui da telinha, peraí, rapidinho. O governo da Nicarágua, ele é acusado de ser o rei das fake news, das notícias falsas. Tal qual aqui no Brasil. O governo da Nicarágua, o rei das notícias falsas. Documento oficial da Nicarágua em defesa da soberania nacional, do Estado Democrático de Direito. Mesma conversa, né? Floreada, mesma conversa. Então você vai vendo que a história, irmãozinho, ela só se repete, certo? E por último, nós temos ainda aqui a declaração, que eu tanto digo, e eu insisto nisso. Ele, aquele deputado lá
da Venezuela, quando se exilou, ele disse o seguinte. Aliás, perdão, que ele foi... Né? Minha esposa, meu filho, com poucos meses, minha mãe e meu irmão estão sendo perseguidos. Eles não estão mais limitados a perseguir político, disse o deputado Olivares numa carta. Então, meus amigos, aqui você chega num determinado ponto, você vê que existe uma semelhança inegável com o Brasil. Para além de semelhança inegável no Brasil, existe um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui. Eu só posso concluir só? É uma última frase, por gentileza. Deve. A minha, que eu venho falando há muito tempo, quem me segue no meu canal, é isso aqui. Olhe na tela. A minha o quê? Quem me acompanha sabe que eu já disse. Marcelo Freixo, que Carlos Bolsonaro siga o mesmo caminho de Roberto Jefferson. Por quê? Vão ligar a gabinete do ódio, aquela mamilada toda, mamilocracia, frescura, e vão querer dar incursão no Carlinho. Diga, Anjo. O pessoal ri que eu chamo Mauro, que normalmente eu falo logo em seguida, Mauro. Até diante de... Mauro, até diante disso do que você falou, hoje conversando com os responsáveis da livraria do NQC, e depois de procurar bastante em livros, eu decidi montar um pacote com o pessoal da livraria que traz... Muita gente procura aonde está a esperança, o que pode ser feito para a gente sair do que parece sem saída, né? E, mais uma vez, o Gene Sharp mostra o caminho do que pode ser feito. Ele mostra em 2 livros, mas tem um livro em especial, que é esse aqui, ó. Eu não sei se dá para pegar aqui. Dá para pegar sim. Deixa eu ampliar aqui. Como a luta... Mostra aí de novo. Ó, como a luta violenta, como a luta não violenta funciona e a autolibertação. Aqui ele explica tudo que a gente vem falando de que a guerra híbrida, ela não usa armas necessariamente, é uma guerra híbrida, você tem guerra de informações, você tem uma guerra não violenta, que essa também, que parte o STF faz, ele usa a violência, mas sem armas em algumas ocasiões. Mas o interessante desse livro é que ele explica como você se liberta dessa guerra. E um dos pontos me chamou a atenção, Mauro, que ele fala o seguinte, a primeira coisa que ele fala é que a população refém desse tipo de sistema, ela tem que se instruir. Então, ela tem que ler bastante, estudar bastante e entender o que está acontecendo para poder reagir coletivamente. E isso é importante, não eleger um salvador da pátria. A saída se encontra em todos nós. Mas ela fala uma coisa que é muito importante, ele fala uma coisa que é muito importante e que a gente vê que as redes sociais não entendem muitas vezes. É um passo na direção do possível e não um passo na direção do ideal. Ele fala o seguinte, apesar das dificuldades, essas ações estão dentro da capacidade das chamadas pessoas comuns. Elas podem estudar, pensar, trabalhar duro, construir suas bases que podem se preparar com competência. Os estrategistas precisam calcular o que precisam para fazer para alcançar seus objetivos. Então, uma ação corajosa será necessária. O objetivo sempre é achar uma ação que pode ser realizada e não uma ação que é idealizada. E isso é muito importante hoje para a gente entender que muitas vezes a falta de reação ela é estratégica e muitas vezes o tipo de reação é o possível e não o ideal. Até por causa disso eu conversei com o pessoal lá da livraria, pedi para eles tirarem tudo que eles puderem de margem de lucro nossa, deles, e eles conseguiram chegar num desconto de 52% num pacote e que eu coloquei o Inquérito do Fim do Mundo, onde se explica todas as ilegalidades, são vários juristas explicando todas as ilegalidades do inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes, e esses 2 livrinhos aqui. O livro de cabeceira do Mauro, Da Ditadura à Democracia, e o livro, esse aqui,
como a luta não violenta funciona e a autolibertação. Com esses dois Tá, livros, meu amigo... desculpa, perdão. O link tá aqui na descrição, tá? Tá ótimo. Eu pedi para criar um link e já coloquei na descrição do vídeo. Tá ótimo. Com esses dois livros, meu amigo, com esses 3 livros, um é a relíquia, um vai fazer, sabe o que, Robert? Sabe o que, Zambu? Sabe o que, Flávia? Sabe o que? O Inquérito do Fim do Mundo, você pode nem ler, mas você precisa ter. Ele é uma relíquia, ele vai gravar, escrever, anotar os dias do agora. Ele vai ser a salvaguarda para contar a história para nossos filhos e netos. Bisnetos que sejam. Tá lá no fundo do baú. Enquanto com um dedo já foi provado, tiraram foi site do ar, apagaram o vídeo, deletaram canais. Só existe uma forma de tornar isso aí perene. Passar geração em geração. Sabe aqueles livros de 200, 300 anos que falam a verdade? Esse é um deles. O Inquérito do Fim do Mundo. Seus descendentes têm o direito de saber o que aconteceu nesta cachorrada, desta grande Kombi chamada Brasil. E Gene Sharp, meu amigo, da Ditadura da Democracia, R$23, outro também é bem, aliás, R$19, outro também é baratíssimo. No pacote, tá lindo. Eu garanto a você que quando você entender que o processo de atomização da sociedade foi responsável pela quebra da união entre as pessoas, por que não se age em conjunto quando vê um vendedor de água de coco levando porrada da polícia? E ninguém entende por quê. Ô, Mauro, e você? o pacote é R$ 68,98. Ô, me der 2! R$ 69,00 os 3 livros. Parcela em até 6 meses sem juros no cartão e a partir de 150 o frete é grátis. Exato, e a gente precisa ajudar as pessoas a pensarem por elas próprias. A gente tem que parar de acreditar em tudo que é falado em rede social. Façam as suas convicções, criem núcleos de reação. E a gente só vai poder reverter tudo isso que está acontecendo se a gente se conscientizar e for uma célula para espalhar todas essas alternativas que podem ser feitas. Exatamente, você vê. É leitura fina, fácil. Nego de, ai meu Deus, para sempre. Nada de gravata borboleta. Parece que fui até eu que escrevi o livro, né? Com a linguagem bem normal mesmo. Em uma sentada. Você sentou, você lê. E aí, meu amigo, um mundo novo se abre. Pode ver que eu sou super relax. Preciso corrigir uma informação dada aqui. O Roberto Jefferson não é o segundo preso político brasileiro. É o terceiro. É o terceiro. Verdade. O primeiro foi o Cristiano Caiado, no avião, quando ele disse para o ministro Lewandowski, né? Ele chegou lá e disse, tenho vergonha do STF. Está preso. Né? Depois, ele fala qual ministro que era? Era o... Foi o Lewandowski. No avião era o Lewandowski. Cristiano Caiado. Eu lembro do dia. Isso. Depois veio o Daniel Silveira e agora o Roberto Jefferson. E o Oswaldo Eustáquio, não está na linha, hein? Não, o Oswaldo Eustáquio já faz parte de um outro... Existe prisão política sem ser político, sim. Mas o lance dele pode ser considerado como uma perseguição política, mas aqui a gente está... Ele é perseguição, né? Exatamente. Não, ele tem que lembrar do Cristiano Caiado, porque isso daqui eles estavam avisando há muito tempo que iam fazer, né? E sobre a Nicarágua, que você trouxe a baila aqui, o pessoal não sabe, mas lá quem governa é o Daniel Ortega, do governo do partido Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN. E sabe que é de esquerda, um partido socialista. E sabe o que eles fizeram lá? Ele controla o fluxo de papel no país. Tá só uma Venezuela. O jornal que faz oposição para ele, chamado La Prensa, teve que encerrar as atividades porque o Daniel Ortega mandou parar na alfândega o papel. Falou assim, não vai chegar mais papel lá nesse jornal. Agora eles vão ficar com as notícias lá dentro, não vão soltar, não vai ter circulação de notícias. Esse é o pessoal. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado, tem que se informar, tem aí livros para vocês saberem do que está acontecendo. A gente está falando, e a cada dia a gente está vendo um aprofundamento terrível nessa crise. O pessoal que fala de democracia está comemorando a prisão de inocentes. Nossa, agora sim a democracia está linda. E o fascista, na opinião deles, é o Bolsonaro. Quantas pessoas que o Bolsonaro mandou prender por crime de opinião? Nenhuma. Quem tomou mais porrada? Alexandre de Moraes ou Bolsonaro na imprensa? Eles temem que o exército tome poder, aí começa a dar porrada nos outros, prender os outros em casa, não deixar trabalhar, bater em velhinho. Né? Tudo que os prefeitos e governadores fizeram junto com a polícia municipal, principalmente, é o que eles temem. Eu só queria no superchat rapidinho, pessoal, para não deixar o pessoal na mão aqui. Watson Souza, vocês não acham que a atitude do Xandão de prender Roberto Jefferson... já li esse.
O Cícero, Antônio, devemos acreditar que a solução já está a caminho. Nós temos que ter certeza, boy. Carlos Costa, obrigado pela contribuição. Luiz Felipe Cândido, Bob está capitalizando em cima muito dessa situação. Rapaz, eu não sei como é que capitaliza muito indo preso, né? Mas eu vou respeitar a sua opinião. Quebrando a hierarquia de ação do presidente da República, querendo forçá-lo a agir, isso prejudica a estratégia. Bem, se ele estiver querendo fazer isso, realmente prejudica, mas eu não acredito muito nisso, porque, afinal, gente, é prisão, cara. Se liga? Tem pra cadeia, mano. Pô, é difícil, né? Não? Pois bem. Com 68 anos, ir pro Bangu, né? Tem mais. Então, fica, de qualquer maneira, obrigado pela contribuição e pelo posicionamento, que você é livre para concordar, que ninguém tem nada o que calar, até rimou porque eu sou do mal. Sou bem... Ô, meninos, antes da gente encerrar, eu só queria corrigir uma informação dada pelo Mauro. O frete é grátis, Mauro, acima de R$80. Então, faltam R$12 para ser o frete grátis. Então, para não pagar frete, coloque mais um livro e tá tudo certo. Botini! Curso English Online. Parabéns pelo trabalho e Deus abençoe a todos. Bolsonaro 2022. Aqui é Liz Ângela, de SG, Rio de Janeiro. Não sei o que é SG. Deve ser uma cidade lá. Então, tudo bem, SG. Beijo, meu anjo. Aqui Então, o Russell fez a contribuição. Muito obrigado. Raquel Machado se tornou membro do nível. Muito obrigado. Carlos Costa, vocês lembram da reunião com o Nhonho? Pois, esse é um fato que é uma coisa muito grave. Pode ser. Ou pode também não ser. Não diga isso. Aí o outro, Jazer, artigo 762. Já. Mamilos. Eu também não sei o que é isso. Continuo. É intervenção alienígena com Bolsonaro por... Ô, Mauro, quando eu fiz a pergunta para você se tinha semelhança histórica com outros fatores, não sabia que ia dar tanta Nicarágua, Venezuela, ainda tem mais, né? Ixi, se eu parar que tu vai ver que tá... A semelhança... Você vai olhar assim, nossa, meu Deus, eu não posso nem culpar quem disse que o Tribunal Bolivariano se colocou na pátria. Aqui no NQC você conhece a história de perto e as semelhanças históricas com outros fatores de outros países. Cola no movimento. Pessoal, se despeçam, por gentileza. Zambuja, você que é o cosplay do... Aliás, ele é seu cosplay. Não, Ele cosplay ficou é importado. Eu não sou xenófobo, mas eu Tá sou certo. sósia daquele rapaz, mas eu sou do Xandão do Bem. Então, até amanhã. Aliás, até segunda-feira. Olha o tanto que eu estou gostando de trabalhar Tá com vocês. certo, Queria rapaz. trabalhar amanhã, que pena, mas segunda-feira a gente está aqui de novo com vocês. Tenham um bom fim de semana e que Deus abençoe a todos nós. Ricardo Alverão. Pô, eu sempre recebo umas mensagens dizendo que o pessoal adora o momento que eu mando beijo, né? Então, um beijo para todos vocês, um abraço para todo mundo. Fiquem Nossa, todos que beijão. com Deus. Não deu tempo nem de falar do Brasil Paralelo, que é legal pra caramba, né? Brasil Paralelo, assina, vocês são do mal, são maravilhosos. Pessoal, a Flavinha é a única que vai aparecer em tela inteira porque ela é mulher, né? Ela mesmo. Beijinho para a turma da Rê lá no Twitter, na salinha que a gente fica batendo papo. O pessoal que está perguntando os nomes dos 3 livros, não se preocupem. Na descrição do vídeo, na hora que vocês abrirem o vídeo, está lá o kit do pacote promocional. Já tem os 3 livros lá com os nomes, tudo direitinho. Um bom final de semana. Espero que tudo se acalmem, rezem bastante, orem bastante, cada um na sua religião, porque eu acho que cabe a gente fazer a nossa parte também, não esperar só que o presidente resolva a situação ou que as Forças Armadas resolvam a situação. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Beijo para todos. Ok. Exatamente, meu amigo, minha amiga que está em casa. Você que está em casa, a coisa mais bela, mais linda do mundo, né não? Então, que da aurora ao crepúsculo, Deus te abençoe, do nascer ao pôr do sol. Que Ele te abençoe ao levantar e ao deitar, ao andar e ao sentar, que Ele te abençoe ao sol nascer e ao se pôr novamente, para que um belo dia nasça e você novamente possa aproveitar. Ao inspirar e ao expirar, que Ele abençoe a ti e a tua família. Um excelente final de semana para todos vocês, porque há tempo de rir e há tempo de chorar. Mas tem tempo que a gente larga a batalha e entra na glória. Já estragou tudo, Roberto. Não é possível. Geraldo Zambuja agora é vossa autarquia. Tô brincando, vai, Marcos. Eduque seus filhos para que eles nunca venham se tornar ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá desculpado, viado. Tá desculpado. Tchau. Não, vou te deixar constrangido agora, olhando pra câmera, com tua cara bem grandona aqui.
Vai lá, fala agora, pessoal. Fala uma coisa. Falei tudo isso daí, não tem mais o que falar. Fecha esse negócio. Até mais, pessoal. Tchau.